are you ready to start your third class? Then come with me, venha comigo. Durante esta unidade, analisamos o diálogo entre Amanda e Jennifer, onde as duas conversam sobre a lentidão de seus computadores. Algo assim já aconteceu com você antes? Neste vídeo, faremos uma análise mais aprofundada desse diálogo, entendendo a estrutura e o significado de cada palavra. Vamos começar pelos verbos. O primeiro verbo é o find. Presta bastante atenção na pronúncia. Find, ok? Find. E o verbo find tem o sentido de encontrar. Encontrar algo, encontrar alguém. No diálogo entre Amanda e Jennifer, por exemplo, ela diz o seguinte: I can't find mine. Ela estava procurando pela caneta. She was looking for her pen. Ela estava procurando pela caneta, mas ela can't find. Foi como ela falou. I can't find mine. Eu não encontro a minha. I can't find. Eu não encontro. Então, find, encontrar. Vamos agora para o look for. O look for é, na verdade, um verbo frasal, porque ele possui um verbo mais uma preposição. Look é o verbo e o for é a preposição. Então, toda vez que você encontrar esse tipo de verbo, pensa logo nisso. É um verbo frasal que pode ter um significado bem diferente do que as palavras nele estão. Nesse caso, look for, o significado não é tão diferente assim. É só a gente associar. O look significa olhar, lembra disso, né? Look significa olhar prestando atenção. E o for significa para. Então, literalmente seria olhar para. Porém, na tradução, em português, look for significa procurar. Ok? Então, procurar, look for. No diálogo, elas falam sobre procurar pelos IT guys, ou seja, os técnicos de TI. Então, ela fala, let's look for the IT guys. Vamos procurar pelos técnicos de TI. Let's look for them. Em seguida, nós temos o ask. Ask significa perguntar. Ask, perguntar. Né? Did you ask anybody? Você perguntou a alguém? Did you ask your colleague? Você perguntou ao seu colega? E assim por diante. Então, ask significa perguntar. Em seguida, nós temos o start, por exemplo, para dizer start work, começar a trabalhar. Start the job, começar o trabalho. Start cooking, começar a cozinhar. E assim por diante. Start é começar. E em seguida, nós temos o finish, que é terminar. Então, start é começar e finish, terminar. Leave, e presta atenção na pronúncia, é um I bem prolongado. Leave. Leave significa sair, deixar algum lugar. Leave. Por exemplo, eu posso falar I leave home at 7 o'clock, ou seja, eu saio de casa às 7 horas. I leave the office at 5 p.m. I leave the office at 5 p.m. Ou seja, eu saio do escritório às 5 da tarde. Então, leave é sair. O próximo verbo é o think. Think significa pensar ou achar. Presta atenção na pronúncia dele, que ele começa com TH. Lembra que eu mencionei na aula anterior? TH é aquela pronúncia que a gente tem que colocar a ponta da língua entre os dentes. Então, fica think. 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 E o I é um I bem curtinho. Então, não diga think, por exemplo. Think, não, é think. Think. É um I bem curtinho. Think. Então, vamos pensar, por exemplo, I think it's alright. Eu acho que está bem, eu acho que está ok. I think it's alright. Pensar ou achar. I think she went to the beach. Eu acho que ela foi para a praia. I think, eu acho. I think it's not a good idea. Eu acho que isso não é uma boa ideia. I think it's not a good idea. E assim por diante. Então, lembra sempre, think significa pensar ou achar. O vocabulário dessa lição é sobre utensílios de escritório. Então, o primeiro que nós temos é o pen. Pen, caneta, pen. O segundo é o pencil. Pencil, lápis. Eraser, eraser é a borracha. Eraser. Isso no inglês americano. No inglês britânico, eles chamam rubber. Rubber. Ou na pronúncia do inglês britânico, rubber. Rubber, que também é diferente, né, o sotaque deles. Então, eraser no inglês americano e rubber no inglês britânico, que é a borracha para apagar. Na sequência, nós temos paper, que é o nosso papel, paper. Só cuidado aí que o paper ele pode ter dois significados. Então, tem o paper, que a gente usa para fazer anotações, e muitas vezes paper também significa documentos, ok? Paper muitas vezes significa documentos. Então, se você quer dizer um pedaço de papel, você pode falar a piece of paper, por exemplo, que não é necessariamente um documento, é só um papel. Notebook. Notebook significa caderno. Notebook é um caderno para anotações. Aqui no Brasil se usa muito o termo notebook com o sentido de laptop. Cuidado para não confundir. Notebook, na verdade, pode ser um tipo de laptop, pode ser um computador portátil,
porém é um computador menorzinho. Então, o notebook é aquele laptop que é menorzinho e o laptop é aquele que é um pouquinho maior. Então, essa aqui é a principal diferença entre o notebook e o laptop. Então, lembra aí, notebook tem dois significados. Notebook pode ser um caderno para anotações ou um laptop pequenininho. E o laptop é o computador portátil um pouquinho maior. Em seguida, temos o desk. Desk é uma mesinha de escritório. Então, no office, ou seja, no escritório, a gente tem many desks, ou seja, muitas desks, muitas mesinhas. E essas desks, muitas vezes, elas têm embaixo um drawer. Drawer, que é a gaveta. Drawer, gaveta. Draw, literalmente, é um verbo e significa puxar ou retirar. Draw. Então, drawer, terminando com ER, é a gaveta. Chair, que eu acho que muitos já conhecem. Chair, cadeira, né? Qualquer tipo de cadeira no geral. Chair. Cell phone. Cell phone é o telefone celular. Literalmente, cell significa célula e phone, telefone. Então, cell phone é o telefone celular. Existe também outro termo chamado mobile phone. Mobile phone, geralmente usado no Reino Unido. Mobile phone ou mobile, tem gente que também chama mobile. Computer. O computer é o nosso computador, né? Computer, geralmente o PC, né? A gente chama de computer. E aí ele vai ter o mouse, cuidado com a pronúncia aí que não é mouse com Z, né? Ele se escreve com S e esse S é realmente pronunciado no inglês com som de S, não com som de Z, ok? Aqui no Brasil é muito comum a gente, quando está aprendendo inglês, falar esse S, pronunciar esse S com o som de Z, tá? Mas aí é mouse, mouse, com som de S, mouse. Keyboard é o teclado. Né? Então pensa aí, key significa tecla, key também significa chave, no caso do keyboard é uma tecla, né? E o board é uma espécie de um tabuleiro, alguma coisa assim. Então keyboard é o teclado. Printer, no inglês americano, printer, no inglês britânico, printer, que é a impressora. Imprimir significa print. Print é o verbo imprimir e printer é a impressora. Pode perceber que muitas dessas palavras em inglês terminam com ER, significa um objeto. Um objeto, como por exemplo, printer, que é a máquina que vai imprimir algo. Uma coisa bastante importante para você saber em relação ao print é que ele é usado apenas para imprimir. Então, print, o verbo print é imprimir, printer é a máquina impressora. Porém, nunca diga, por exemplo, vou tirar um print desta tela. Nunca diga isso em inglês. Isso apenas se fala no Brasil, é um inglês errado que se fala no Brasil. Na verdade, o termo é take a screenshot. Em português, existe até um termo mais adequado para isso, que significa fazer uma captura de tela. Então, você quer fazer uma captura de tela, você quer pegar aquela imagem da tua tela para enviar para alguém. Fazer a captura de tela, em inglês, se chama take a screenshot. Ok? Então, cuidado, não diga vou fazer um print. Eu já escutei brasileiros falando com americanos usando esse termo e eu lembro que essa moça que eu conheci no escritório, ela ficou toda perdida. É o quê? Para imprimir? Ela imprimiu o documento e enviou para ele, depois foi que ele foi explicar para ela. Não era para imprimir, me deu um print. Como assim um print? Foi a maior confusão no escritório somente por conta disso. Então, cuidado. Fazer uma captura de tela é take a screenshot, ok? Take a screenshot. Além disso, muitas das palavras que terminam com ER também podem ser profissões no inglês, como por exemplo, driver. Então notem como é interessante isso. Drive é o verbo dirigir, né? Drive. Se a gente colocar o ER no final, então vai ficar motorista. Então driver é o motorista. A gente tem o photocopier. Lembra que photo quer dizer foto, copy que significa copiar e photocopier é a máquina copiadora. Então photocopier é a máquina de tirar xerox, a máquina copiadora. Em seguida nós temos file que é arquivo, né? Qualquer tipo de arquivo vai ser um file. E dentro dos files nós temos os folders. Isso pode ser tanto digitalmente quanto fisicamente também. Folder é uma pasta. Então a gente tem os files, que são os arquivos, e os folders, que estão dentro dos files. Nós temos também os documents, que estão dentro dos files, dentro dos folders, né? Os documents, que são os documentos, né? Calendar, é só atentar para a pronúncia, que essas palavras são bem parecidas com o português, né? O calendário, o nosso calendário, calendar, pronúncia calendar. Guy, a palavra guy significa cara. Cara, é uma espécie de uma gíria para chamar uma pessoa assim, de uma maneira informal. Aquele cara, that guy, né? Aquele cara, that guy. Este cara, this guy. E IT guy significa um técnico de informática. Uma maneira informal de chamar um técnico de informática. IT guy.
Spare significa algo que está sobrando. Existe outra palavra para isso que é o free, também pode se usar, free. Do you have any free time? Você tem algum tempo livre? Também pode se falar, do you have any spare time? Você tem algum tempo livre? A mesma coisa, spare time ou free time. Spare também pode ser usado para algo que você tem sobrando. Por exemplo, do you have any spare paper? Você tem algum papel sobrando? Do you have any spare pen? Você tem alguma caneta sobrando? Então, spare, que está sobrando, algo extra. Supply room é aquela parte do escritório ou de uma casa, de uma fábrica, de qualquer lugar que você vai encontrar o que tem de estoque lá. É o supply room. Lembra que room, a gente viu na aula anterior, room quer dizer cômodo ou sala. Supply são todos aqueles equipamentos, aqueles maquinários que a gente usa na empresa vão estar lá no supply room. Vamos agora para as expressões. Nós temos nessa lição what about. Presta bastante atenção na pronúncia aí que a gente vai juntar a palavra what com a palavra about. Né? Então what significa qual ou o que e about significa sobre ou a respeito de. Porém, what about junto, e aí presta atenção na pronúncia que a gente vai juntar quando a gente pronuncia what about, soa como se estivesse sendo apenas uma única palavra. Ninguém fala what about e dá um espaçozinho. Né? No inglês britânico eles falam what about. What about? Eles pronunciam o T e o about, mas eles não dão um espaço, eles falam junto também. What about? What about? E no inglês americano, what about? What about? Esse T ele vira um leve R que se junta com A na pronúncia, então fica what about. E o what about ele é usado para dar sugestões. Lembra no aula anterior que a gente viu sobre o let's? Let's go to the movie theater, né? Vamos para o teatro. Aí também o what about é usado nesse sentido. What about going to the movie theater, né? Que tal irmos para o teatro? Então what about significa essa sugestão de que tal, como o que tal que a gente fala em português. Outro exemplo, what about going to the park this weekend? Que tal irmos ao parque este final de semana? Mais um exemplo, what about having lunch in the office today? Que tal almoçarmos no escritório hoje? What about having lunch in the office today? Atenção aí para essa parte gramatical do what about. O verbo que vem depois do what about sempre vai adicionar ing. Então, what about going? Não vai ser what about go, é what about going, ou seja, go mais o ing. Então é só prestar atenção nisso daí. A próxima expressão que nós temos é o by the way. By the way. By the way significa a propósito. A propósito, by the way. Vamos ver aqui alguns exemplos. By the way, do you know where my keys are? Ou seja, a propósito, você sabe onde as minhas chaves estão? Você já começou um diálogo, uma conversa com alguém, e daí então você lembra disso e aí você diz, oh, by the way, do you know this? By the way, do you know that? Outro exemplo com by the way seria, by the way, have you seen Michael? A propósito, você viu Michael? By the way, have you seen Michael? Não se preocupe muito com essa parte dessa gramática que eu usei aí. A gente vai ver isso numa outra aula em seguida. Esse have seen significa viu. É um tipo de passado. O passado do verbo see, de ver. Ok, preste bastante atenção agora que a gente vai estudar sobre as horas em inglês. E existem duas maneiras de falar as horas, e uma delas é bem diferente de como a gente está acostumado a falar aqui no Brasil. A maneira mais simples é falando apenas os números. Por exemplo, it's 6:30, ou seja, são 6:30. It's 6:30. 30 no inglês americano e 30 no inglês britânico. Porém, no inglês britânico se fala half past 6. Com a pronúncia deles, na verdade, fica half past 6, que significa 6:30. É o nosso 6:30. Esse meia, que significa metade no português, em inglês se chama half. Cuidado com a pronúncia do half, porque apesar de que ele tem um L, esse L não é pronunciado. Então a gente fala somente half. Não diga half, porque ninguém fala half. Se fala half no inglês britânico. E no inglês americano, half. Half. Então, half significa metade. E lá se fala metade passado das 6. É só você pensar desse jeito assim. Pensa invertendo toda a ordem aí, toda essa lógica que a gente conhece do português, tá? Então, metade passado das 6. É 6:30, ok? Half past 6. What time is it? A pergunta, não é isso? What time is it? Que horas são? It's half past 6. Ou seja, é 6:30. Outra parte das horas que também é bem diferente no inglês, principalmente no inglês britânico, é sobre o 15. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que são 4:15, eu vou dizer it's 4:15. Simplesmente assim, it's 4:15. É 4:15. Em português a gente fala 4:15. Em inglês, só 4:15. It's 4:15. It's 4:15. No inglês britânico fala-se it's 4:4. Ou na pronúncia deles, it's 4:4. 4:4.
no inglês americano, 4:15, mas a escrita é a mesma, ou seja, é um quarto passado das 4. Um quarto passado das 4. It's 4:15. É só você lembrar essa ordem. Um quarto passado das 4, 4:15. Presta atenção no seguinte, até agora estávamos vendo as horas do lado direito do relógio, ou seja, 4:15, um determinado horário. Um quarto passado de um determinado horário. 1/2 um determinado horário, ou seja, meia hora passado de um determinado horário. Agora nós vamos para o lado esquerdo do relógio, que é quanto que falta para uma determinada hora. Então, por exemplo, it's 8:45, que é o 8:45, 8:45, it's 8:45, porém também pode se falar it's 8:45, ou seja, é um quarto para as 9. Também é outra maneira de se pensar. Um quarto para as 9, it's 8:45, que é 8:45, ou seja, 8:45. Então tem essas duas maneiras de falar também. 8:45, it's 8:45, ou it's 8:45, ou seja, falta um quarto para chegar às 9 horas. That's all for now! Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula, mas caso você ainda se sinta inseguro em expressar algum desses conteúdos, recomendo que assista esta aula novamente amanhã ou outro dia para reforçar o seu aprendizado. Goodbye for now and see you next class!